Se você possui somente uma via para se informar sobre o mundo, principalmente nas questões de política, você empobrece a sua maneira de compreender. Por mais que você ache que a tua fonte oficial de informações ela seja a mais confiável possível, talvez porque é a que tem mais audiência, ou porque é a fonte que traz um tipo de ideologia pelo qual você se simpatiza, ainda assim, ter somente uma via para compreender os fenômenos sociais colaborará sempre para o empobrecimento ou carência de compreensão. E por que isso ocorre? Vamos entender? Primeiro que consciência crítica, crítica no sentido de pensamento mais elaborado em relação a uma situação. Isso só é possível a partir de contrastes. Diga-se de passagem que a consciência ela é gerada no contraste. Você compreende a dor porque você experimenta o prazer e vice-versa. Na falta de um desses opostos, não tem como você compreender nenhum e nem outro. Como é que você, então, nessa questão, pode ter compreensão de alguma coisa de maneira mais concreta se você só tem acesso a um lado da história? Pensa. Você percebe que você pode passar horas e horas se atualizando através da sua fonte oficial de informações, mas se ela defende um ponto de vista, porque em geral, infelizmente, nós temos um tipo de mídia que sempre traz informações conforme aquilo que lhes convém, ou seja, através de um ponto de vista, de fato você nunca poderá compreender de forma sincera alguma coisa, seja essa coisa o que for, porque a sua visão sempre será sobre um viés ideológico e não contextual. Quando eu digo contextual, eu estou dizendo que você deve entender aquilo que você contrapõe. E para você compreender aquilo que você contrapõe, o que você deve fazer? Você precisa buscar fontes opostas àquilo que você defende, entende? Um exemplo. Já que nós vivemos toda essa avalanche de fake news e más informações, vamos falar sobre marxismo, a título de exemplo. Não tem como você de fato compreender de forma sincera as ideias de Marx se você quer entender sobre a narrativa de quem contrapõe as ideias de Marx. Porque sempre será uma visão parcializada da coisa. Agora, quando você tenta entender como e porquê das ideias de Marx, absorvendo conteúdos por historiadores e estudiosos que defendem as ideias de Marx, você poderá fazer um balanço nisso tudo. Você pode contrastar as ideias e depois ter um tipo de compreensão mais elaborada da coisa. E com isso sim ter senso crítico, baseado na honestidade e não baseado na emoção ou porque você ouviu dizer ou que todo mundo esteja falando isso. Veja esse vídeo e reflita sobre tudo isso que eu estou trazendo aqui nessa reflexão. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando um macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de um certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram então com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Você consegue entender que
Se você só ter acesso ao modus operandi do teu contexto, do teu ponto de vista, e nunca perguntar o porquê as pessoas agem da mesma forma praticamente todos os dias, até mesmo nas questões de defesa de ideias, que a gente vive muito isso hoje, você de fato nunca poderá enxergar alguma coisa realmente reveladora, transformadora. Porque sem honestidade para com as ideias e sem o desenvolvimento de um verdadeiro senso crítico, eu digo, você sempre reproduzirá o que todo mundo reproduz, exatamente como o vídeo mostra. É tipo, o porquê disso ou daquilo eu não sei. Eu só sei que eu não gosto porque a maioria das pessoas que eu conheço, elas também não gostam. Ou eu só sei que eu não gosto porque a minha fonte oficial de informações, ela diz que isso não é uma boa coisa para eu pesquisar. Ou porque todo mundo faz isso. A nossa consciência, ela não pode, de fato, compreender com honestidade sem acessar os dois lados, como eu já disse. E toda vez que você for parcial, você defende alguma coisa sob um ponto de vista, como eu já disse. E isso tem muito de ideologia. Claro que o teu ponto de vista, ele é essencial na equação. Mas se você quer realmente enriquecer a tua forma de compreender, você deve abranger aspectos diferentes. Ou seja, pontos de vistas diferentes. Para finalizar toda essa reflexão, há quem diga que alguns dos nossos antepassados diziam que o Sol nada mais era que uma bola gigantesca de fogo e que ela surgia durante o dia e que esta bola de fogo gigante ela ia caindo, né, no transcorrer do dia até por fim cair no mar e ser apagado pelo mar. No outro dia, uma nova bola de fogo surgia e esse ciclo se estendia ad infinito, desde então até os dias de hoje. O interessante disso é que se você observar o pôr do sol na beira da praia, de fato o mar sempre estará engolindo o sol e você pode filmar isso para testemunhar o fato. E você pode até mesmo convidar milhares e milhares de pessoas para observar esse fenômeno e que ele se mostra muito claro e evidente. Só que vai ter sempre uma pessoa que vai chegar lá na beira da praia e vai dizer: olha, vocês todos aqui estão equivocados com isso. O sol, ele não cai no mar, coisa nenhuma. Isso é só uma percepção equivocada da realidade que vocês estão tendo. Bom, vocês sabem o que aconteceu com o Giordano Bruno? Que ele foi para a fogueira porque ele contestou ideias que a maioria tinha como verdade. A moral disso tudo é que por mais que milhares de pessoas acreditem no mesmo ideal ou que estejam reproduzindo mais do mesmo, isso não quer dizer nada. E enquanto essas milhares de pessoas não perguntarem o porquê e não pensarem além daquilo que são condicionadas a pensar, todas elas podem sim facilmente estar erradas. Porque, como sabemos, nós só podemos realmente compreender as coisas quando nós aprendemos a olhar além do que nós acreditamos. Fico por aqui, pense nessa questão. Grande abraço e até um próximo vídeo.